Olá, boa tarde. Estamos aqui começando esse projeto, né? Comendo Livro, um projeto que eu idealizei para que a gente pudesse fazer aqui algumas leituras, principalmente de livros escritos por psicanalistas, mas que contêm uma linguagem mais acessível, né? Ela não seja restrita ou dificultada e complexa, como geralmente as obras, né, os livros que tratam de psicanálise são cheios de psicanalês. Então a gente vai tentar trazer alguns livros que tenham essa linguagem mais acessível para fazer a leitura aqui nesse horário de meio-dia. Então, para aquelas pessoas que tiverem o interesse, a curiosidade de saber sobre esses temas, que sintam-se à vontade para acompanhar aqui a nossa leitura, tanto ao vivo quanto depois com a disponibilidade desse vídeo. Ainda estou estudando também se levo o áudio para o podcast, se coloco no YouTube, enfim. Nos próximos dias a gente decide a respeito disso. Como vocês podem ver no bannerzinho que está aqui na live, o livro que eu escolhi para a gente começar vai ser O Sentido da Vida, escrito por Contardo Caligares. Caligares é psicanalista, ensaísta e escritor. Nasceu na Itália, mas se radicou no Brasil. Formou-se em epistemologia e em letras e filosofia em Genebra, na Suíça. Obteve doutorado em psicologia clínica pela Universidade de Provença, na França, e foi doutorando de Roland Barthes em semiologia. Formou-se na Escola Freudiana de Paris, a Escola de Lacan. No Brasil, além de atender em seu consultório, escreveu por mais de 20 anos uma coluna semanal no jornal Folha de São Paulo. Foi autor de inúmeros livros e publicou pela Planeta o grande sucesso Cartas a um Jovem Terapeuta. É um livro relativamente curto, a gente terá aqui apenas 4 capítulos, né? A gente tem um prefácio, na verdade 3 capítulos, né? Um prefácio, a felicidade, uma preocupação desnecessária, como um primeiro capítulo principal aqui, um bel morrer, como segundo capítulo, e o sentido da vida e a bizarra obrigação de sermos felizes, como o terceiro capítulo. A gente tem na orelha de capa aqui também um pequeno trechinho escrito pelo Caligares. Tempos atrás, em 2014, numa entrevista eu disse que não me importava muito ser feliz. De fato, a felicidade sempre me pareceu uma preocupação desnecessária. Certo, ela é um ideal socialmente forte, se não dominante. E, como tal, é no mínimo um sucesso comercial. Vende bem. Mas essa nunca foi uma razão para eu comprar grande coisa. Desde essa minha resposta, sou condenado a falar dessa questão, ou seja, do que seria então a felicidade, e da importância que ela teria ou não para mim. Até aqui tenho dito que, para mim, a felicidade, seja lá o que ela for, não depende de a vida e o mundo terem um sentido no qual eu acredite. Ao contrário, se a vida tiver um sentido fora dela, nas nuvens do paraíso ou nas dos sonhos, onde vivem as utopias sociais, suspeito que a gente se distrairia dela. E não sei se existe uma chance de viver uma vida plena sem destinar a esse projeto toda a nossa atenção. Então a gente pode observar aqui por essa orelha de livro, né, que se tratando aqui de O Sentido da Vida, como o título do livro, muito provavelmente ele vai versar aqui a respeito dessa busca pela felicidade, o que é a felicidade e de a maioria das respostas das pessoas, geralmente, sobre qual é o sentido da vida, seria responder viver uma vida feliz, né? Então acho que o livro aqui ele vai girar em torno disso. Tem mais um pequeno trechozinho também escrito aqui pelo Caligares, né? Antes do prefácio até. Em 2019, o Fronteiras do Pensamento me convidou para ser um dos palestrantes do ciclo do ano. Eu só podia aceitar, por simpatia e porque o próprio título do ciclo se dizia inspirado por palavras minhas. E aconteceu que, ao longo do ano, todas as palestras que administrei, numerosas, na Casa do Saber, no Empíricos, no Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, na Associação de Ministérios Públicos, etc., foram, por assim dizer, ensaios.
notas ou desenvolvimentos a partir do tema proposto pelo Fronteiras e que me acompanhou o ano inteiro. Claro, a escolha é responsabilidade minha, mas não posso deixar de agradecer à equipe da Editora Planeta. Bom, a gente vai para o prefácio aqui primeiramente. O prefácio ele foi escrito pelo filho do Contardo Caligares, né, o Max Caligares. No início do ano, assim que recebi a terceira e última versão de O Sentido da Vida, a equipe da Planeta me convidou para escrever o prefácio. Me deram um pouco mais de uma semana e, claro, aceitei. Conheci os pensamentos que iriam ser discutidos, as histórias de família que seriam lembradas. Meu pai tinha uma para cada situação. E afinal, talvez os filhos sejam as melhores pessoas para darem continuidade à vida dos pais. Aos domingos, alguns almoçam com suas famílias. Outros vão à igreja no final da tarde ou aproveitam para fazer as tarefas de casa. Meu pai, ele, de praxe desde 1999, sentava no sofá da sala e começava a escrever sua coluna semanal na Folha de São Paulo. Com frequência, me copiava no e-mail que mandava para a redação e me provocava sobre o tema que ele tinha abordado com conversas, curtas ou mais longas, dependendo do trânsito. Quando ele pegava o carro para ir ao consultório de manhã e no final da tarde, quando voltava para casa. O resto do dia era para falar de trabalho ou de coisas corriqueiras. Lembro que todas as conversas, ocasionalmente animadas, afinal somos ambos italianos, terminavam de forma irreverente. Te ligo mais tarde. Te ligo mais tarde, velho. Estou entrando no estacionamento. Era frustrante, mas ele julgava que essa meia dúzia de quarteirões da Alameda Ministro Rocha Azevedo até a rua Batatais, no Jardim Paulista, onde ele atendia, era suficiente para que cada um apresentasse seu ponto de vista. Ele acreditava que tentar impor seus argumentos ao outro, ou mesmo orientá-lo, tanto como psicanalista quanto como pai, era uma abordagem que ele desprezava profundamente. Era uma grande perda de tempo. Se um argumento fazia o outro refletir, maravilha. Se não, paciência. De certa forma, é um pouco o que este livro propõe ao leitor. Em poucas palavras, para ele, o que importa é que a vida vivida, seja em seus momentos mais atribulados ou em seus momentos mais agradáveis, seja uma vida interessante. Mas ele não pretendia convencer o leitor de que não seria válido questionar o sentido da nossa vida. Afinal, questionar faz refletir. Nem de que a busca da felicidade seja um horizonte enganoso. Ele meramente se contenta em interpelar o leitor para que tais empreitadas não virem uma tal distração que isso impeça de viver o presente concreto, ou seja, de aproveitar cada momento da sua existência. Porque o que meu pai realmente valorizava não era a vida em si, mas a coragem de se permitir desfrutar, com atenção, das aventuras que ela eventualmente proporciona. Uma grande lição que ele herdou do meu avô e que o acompanhou até a morte. No decorrer do tempo, ele fez questão de me transmitir esse legado e talvez seja o que justifique a introdução deste livro me tenha sido atribuída. Bom, agora a gente vai entrar de fato no primeiro capítulo, a felicidade, uma preocupação desnecessária. Minha pretensão aqui com a leitura é que ela dure em torno de 20 a 30 minutos no máximo. Então, independente aqui de onde parar, no próximo momento a gente continua essa leitura. O objetivo aqui não é que a gente passe uma live inteira aqui e leia um livro inteiro em uma live ou complete o capítulo, por exemplo. São essas pequenas pílulas aí, como se a gente estivesse utilizando de fato esse horário, né, de meio-dia para a gente descansar do almoço com uma boa leitura de psicanálise, um assunto interessante. Enfim, vamos lá ao primeiro capítulo. Felicidade, uma preocupação desnecessária. Tempos atrás, em 2014, numa entrevista, eu disse, e confirmo e continuo pensando parecido, que não me importava muito ser feliz. De fato, a felicidade sempre me pareceu uma preocupação desnecessária.
Certo, ela é um ideal socialmente forte, se não dominante, e, como tal, é, no mínimo, um sucesso comercial. Vende bem. Mas essa nunca foi uma razão para eu comprar grande coisa. Desde essa minha resposta, sou condenado a falar dessa questão, ou seja, do que seria então a felicidade, e da importância que ela teria ou não para mim. Até aqui, tenho dito que, para mim, a felicidade, seja lá o que ela for, não depende de a vida e o mundo terem um sentido no qual eu acredite. Ao contrário, se a vida tiver um sentido fora dela, nas nuvens do paraíso ou nas dos sonhos, onde vivem as utopias sociais, suspeito que a gente se distrairia dela. E não sei se existe uma chance de viver uma vida plena sem destinar a esse projeto toda a nossa atenção. Agora, só empurrei a bola um pouco mais longe, pois sobra a questão: o que é uma vida plena? O que seria viver uma vida boa? Nessa mesma entrevista de 2014, eu disse que, em vez de me preocupar com a felicidade e seu mistério, preferia me esforçar para viver uma vida interessante. E o que seria uma vida interessante? Questão dupla, então. O que seria uma vida plena, um estado de espírito ou um estado de mundo? E o que seria uma vida interessante? Então, Caligares traz aqui nesse comecinho do capítulo nessas duas questões que rodeiam o pensamento dele sobre o que é felicidade e qual o sentido da vida, né? O que seria uma vida plena, uma vez que ele responde que o sentido da vida é viver uma vida plena, e o que seria uma vida interessante, né? Sendo que uma vida interessante não necessariamente pode ter a ver com a vida plena. Vamos ver como ele discorre no restante aqui do capítulo. Eu sempre tive e ainda tenho dificuldade com uma das expressões mais corriqueiras da língua portuguesa, ou pelo menos do português do Brasil, pela qual, ao encontrar alguém, um amigo ou um desconhecido, tanto faz, você pergunta: tudo bem? O outro geralmente, se for bem educado, responde da mesma forma: tudo bem? E fica implícito que está tudo bem para todo mundo. Prefiro as perguntas francesas ou americanas: How are you? E ça va? Não que sejam muito mais autênticas, mas são perguntas concretas, indagações efetivas sobre o estado da pessoa, enquanto tudo bem é anunciado como uma espécie de acordo pressuposto. Na verdade, ninguém quer ouvir que não está tudo bem. Todos preferimos só esperar uma confirmação. Isso sem nem considerar a perplexidade na qual deveríamos ser jogados pelo possível alcance desse tudo. Como é que vou saber se tudo está efetivamente bem? Vejo dezenas de pessoas por dia no meu consultório, e são pessoas educadas que, em geral, me querem bem. Ao chegar, elas perguntam: tudo bem? Não gosto de apenas confirmar que sim, tudo bem, nem de responder colocando de volta a mesma pergunta. Não estava afim de nada disso por princípio, porque um dos princípios básicos da psicanálise é que a gente tente levar a sério o que a gente diz, propositalmente ou não. Surge também outra pergunta. Se está tudo bem com meu paciente, então o que ele está fazendo no meu consultório? Enfim, a resposta que adoto é geralmente não sei. E há quem continue: como você não sabe? Se você não sabe, quem vai saber? Justamente, ninguém sabe. Não sei. E é verdade que eu realmente não sei se está tudo bem. De fato, não sei. Essa resposta, que tende a irritar alguns de meus pacientes e até meus amigos, porque a uso realmente com todo mundo, não é uma grande novidade. Os capítulos 10 e 11 da Ética Nicômaco de Aristóteles são textos admiráveis. Aqui ele faz uma nota de rodapé, né? A obra Ética Nicômaco é dividida em livros numerados apenas até o livro 10. Contudo, optou-se nesta edição por preservar a referência original do autor. Aristóteles se pergunta se saber ou não saber como andam efetivamente as coisas do mundo, no nosso exemplo, saber se tudo está realmente bem, é relevante do ponto de vista da felicidade. Felicidade é uma tradução próxima da palavra grega eudaimonia, que significa literalmente bom espírito ou bom gênio. O daimon, para um grego, é a figura intermediária entre o humano e o divino.
Para nos ajudar a avançar na nossa pergunta, Aristóteles traz como exemplo um homem que tem filhos, ou um filho, tanto faz, e acredita que eles estejam bem encaminhados. Isso contribuiria para a própria sensação de paz desse homem, a sensação de estou vivendo no mundo que está direito, que está dando certo. Será que o homem de nosso exemplo pode ser feliz se o mundo estiver longe do que ele imagina? Por exemplo, e se o tal filho acabasse entrando no crime organizado ou estivesse se drogando sinistramente, ou então estivesse destinado a uma morte próxima ou a qualquer tipo de fim trágico? Segundo Aristóteles, o fato de esse homem não saber de nada disso não melhora a situação. Ele não sabe que o seu mundo, seu presente e seu futuro é tragicamente desalentador. Mesmo não sabendo e mantendo-se na ilusão de que está tudo bem, não, ele não vai estar feliz. Pelo menos não no sentido que a expressão tem para um grego. Isso é muito interessante porque imediatamente isso revela que, para um grego clássico, Aristóteles é um cara que pensa em muitos casos de maneira bastante parecida com a gente. Não é um sujeito de uma cultura longínqua, estranha, bizarra, nem nada disso. Ele é estranhamente familiar, mas, de repente, ele nos diz que o bem-estar, o bom espírito, precisa de uma situação objetiva em que o cosmos esteja em harmonia com você. Nos mesmos capítulos 10 e 11 da Ética Nicômaco, ele se faz, aliás, uma pergunta que para nós é absolutamente hilária, que mede a grande diferença entre Aristóteles e nós. Ele se coloca seriamente a seguinte pergunta: um morto pode ser feliz? É claro que para nós não pode, né? Porque para nós a felicidade é, sem dúvida, um afeto subjetivo, uma coisa que sentimos. Então, se eu estiver morto, não sentirei nada. E mesmo que eu pudesse estar morto e sentir alguma coisa, essa alguma coisa seria necessariamente algo agradável. Mas Aristóteles está pensando numa linha diferente. Parece que, para ele, a felicidade eventual do morto não depende de uma sensação, de um afeto, de um pensamento do morto, porque não é uma questão subjetiva. Ou seja, a felicidade eventual do morto depende de um estado do mundo, é uma questão objetiva. Talvez para ele um morto feliz seja um morto em harmonia com a ordem do mundo. O esforço para se aproximar dessa maneira de pensar e entendê-la é grande. Para nós, espontaneamente, a felicidade, ou seja, a eudaimonia, de uma morte em harmonia com a ordem do mundo se manifestaria por um estado de espírito do morto ou do morituro. Estou a morrer, nisso eu me concilio com o mundo, e morro feliz. Talvez, mas a eudaimonia não depende do que o morto ou o morituro sente ou sabe. Inclusive não depende do que ele sabe sobre a ordem presente e futura do mundo. Essa visão da felicidade por um grego antigo é menos exótica do que parece, e, exótica ou não, é muito esclarecedora para os psicólogos clínicos. Essa visão grega da felicidade, por exemplo, nos oferece uma compreensão muito certeira do que são os transtornos obsessivos compulsivos, os TOCs. Outro dia recebi uma paciente preocupado, Outro dia recebi um paciente preocupado porque acabava de começar uma nova história de amor com alguém. Estou falando de pessoas bem adultas, não de jovens. E ele descobriu que a mulher de quem ele gosta e por quem está se apaixonando sofre de um toque severo. E como é que ele descobriu isso? Bom, depois de muitas conversas e companhia, ele foi passar alguns dias na casa dela. Isso não é um negócio complicado. Para quem sofre de um transtorno obsessivo-compulsivo, deixar alguém entrar na sua vida não tem problema, mas deixar entrar na sua casa é complicado. Então, eles estavam vivendo juntos aqueles dias, quase uma prova, um ensaio. Meu paciente estava sendo muito cuidadoso, como seria com qualquer um, com toque ou sem toque. Em dado momento, eles lavaram algumas coisas na máquina de lavar roupas. Quando a máquina terminou, ele achou que seria bom ajudar. Abriu as gavetas, procurou os prendedores e começou a pendurar cuecas, camisetas, meias, etc. no varal. Bem nessa hora, ela chegou na copa apavorada. Não faça isso. Não faça isso o quê? Então,
Ela lhe mostrou que a gaveta continha prendedores de todas as cores e explicou que era preciso usar um prendedor da mesma cor do pano que ele estava pendurando. Porque senão... O quê? Senão o quê? Senão eles estariam em discordância com a ordem das coisas. E isso seria intolerável, não é? E quando por acaso houvesse alguma vestimenta que não correspondesse a nenhuma das cores, ele deveria deixar isso com ela, que decidiria as combinações possíveis. Podemos entender melhor o que é um transtorno obsessivo compulsivo se considerarmos como os gregos eram capazes de se perguntar se um morto podia ser feliz. Porque a ordem do mundo participa ou é causa e razão da felicidade. Aliás, Aristóteles, nessa ocasião, diz que só é possível dizer se alguém é ou foi feliz ou não no fim da vida, porque é apenas retroativamente que tal indivíduo pode saber se sua vida fez parte do cosmos de um universo ordenado, mesmo morto. Essa parte aqui é interessante, né? Ele vai trazendo aqui um aspecto, digamos assim, a respeito da conceituação da felicidade, né? Me chama a atenção aqui 2 pontos. Essa pergunta, né, o começo aqui do trecho em que a pergunta tudo bem aqui para nós no Brasil, né, ela pressupõe de que esteja tudo bem, de que não necessariamente aquela outra pessoa venha a responder que não está tudo bem e que ela diga que vá... ela diga que vá... como é que se diz? Ela diga que não está tudo bem, né? E de repente precise parar, sentar e conversar todas as coisas que estão fazendo ela pensar que não está tudo bem. E aí, como saber se realmente está tudo bem ou não? E estar tudo bem significa que está tudo feliz, que a vida está em harmonia, que está tudo acontecendo como deveria acontecer. E aí ele vem e traz esse conceito de Aristóteles, né? De que diferente do que para nós felicidade é um estado, é um sentimento, você sente-se feliz, para Aristóteles seria uma coisa objetiva, né? Observar que há uma certa harmonia entre aquilo que você está vivendo e como o mundo está, né? Então, só é possível dizer que é feliz, que tem uma vida feliz, se o universo estiver em harmonia, se você estiver em harmonia com o universo. E dado esse ponto, ele chega no finalzinho do trecho aqui, numa constatação de que, do modo aristotélico, só é possível dizer se é feliz ou não, ou melhor, se você foi feliz ou não, depois da vida. Durante a vida você não tem como saber, porque você não tem como saber todas as coisas, se está realmente tudo bem. Você pode eventualmente ter a melhor sensação do mundo nesse momento específico, considerar que está de fato tudo indo muito bem. Contudo, você receber um telefonema, uma mensagem, um torpedo, um WhatsApp, alguma coisa do tipo, de alguma notícia fatal de um familiar ou de alguém conhecido, e de repente você vê aquele estado de felicidade, de certa forma, desmoronando, né? Então, achei muito, muito interessante esse primeiro ponto aqui que ele trouxe, que faz a gente pensar, né? Principalmente a respeito dessa relação que a gente tem com a nossa felicidade e com a felicidade alheia. Talvez essa pergunta, tudo bem, pressupondo de que a pessoa vai responder tudo bem, mesmo que não esteja, e que denota um desinteresse de fato em como a outra pessoa está se sentindo, torna esse pensamento de felicidade um pouco individualista, né? Porque se eu estou feliz, para mim está tudo bem, então, tudo bem. Então, para as outras pessoas também está tudo bem, né? Então, a gente pouco se importa com como a outra pessoa está se sentindo, no geral, né? Claro, a gente não vai tratar de situações específicas. Dá uma olhada na hora aqui. Bom, ele vai para uma segunda parte desse capítulo aqui. Dado o horário é curtinho aqui, mas eu acho que dá para a gente terminar. Vamos lá.
Agora voltemos à ideia de que é melhor ter uma vida interessante a uma vida feliz, né? Ele retoma aqui o comecinho lá do capítulo, onde ele diz que viver uma vida feliz, ter uma vida feliz ou ser feliz é viver uma vida interessante. Existe uma médica de cuidados paliativos que se chama Ana Quintana Arantes e que escreveu um pequeno livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, pela editora Sextante, em 2019. Ela milita a favor de uma visão de cuidados paliativos que não é a mais frequente. No Brasil, aliás, parece-me que a maioria dos médicos, quando se fala em cuidados paliativos, pensa numa sedação progressiva, ou seja, vamos colocar essa pessoa para dormir. O que significa um monte de coisas, entre elas, que não vai ter dor, pelo menos não que a gente saiba. Há sempre essa dúvida. E vamos retirar a hidratação, porque isso acelera a morte. Vamos fazer aquelas coisas que ajudam a pessoa a ir embora pacificamente. Bom, é uma espécie de eutanásia, quando não há esperança alguma, enfim. Mas Ana Quintana, nesse pequeno livro, coloca realmente um ponto de vista bem especial. Eu não sei o quanto ela é de fato realizável, mas ela afirma que nós deveríamos fornecer cuidados paliativos que realmente tirassem a dor, mas de alguma forma sem sedar. O ideal seria que alguém pudesse, sem dor, viver a sua morte. Porque, afinal de contas, é uma coisa que vai acontecer com você só uma vez na vida. E por que você seria privado dessa experiência? Ninguém garante que seja uma experiência agradável nem desagradável, mas valorizar essa experiência única faz completo sentido para mim e anda junto com a ideia de ter uma vida interessante. Então, eu preferiria, claro, se fosse possível, não apenas não sofrer. É meio ridículo dizer isso, mas estar vivo quando morrer. Nessa mesma linha, lembro que, nos anos 1990, época em que eu clinicava em Nova York, saiu um livro sobre a nova onda de antidepressivos, The Prozac Nation. Foi escrito por um médico que tinha começado a usar o Prozac, primeiro antidepressivo de uma nova geração, e se tornou best-seller do New York Times. Então, é claro que todo mundo queria o Prozac. Até porque ele beneficiava pacientes que faziam parte daqueles 35 ou 36% para quem o antidepressivo de primeira geração proporciona um efeito que é realmente significativo, grande e muito bom. Mas o que imediatamente começou a chegar nos consultórios foram pedidos bizarros do tipo: escute, o meu pai está com câncer, vai viver 1 ano no máximo, então eu gostaria de ir preventivamente tomar Prozac até ele morrer para não sofrer com a morte dele. E a resposta é: a morte do seu pai vai acontecer só uma vez e é uma experiência crucial na sua vida. É crucial no viver humano perder a geração que nos precedeu. Então você vai ficar triste e vai chorar. O luto pode durar 6 meses a 1 ano, sim, e isso não tem nada de patológico. Faz parte da vida. Como você não quer viver uma coisa tão importante e significativa? Você tem uma vida só, e nela você só tem uma morte de seu pai. A qualidade da sua experiência não é definida quando você pode ficar sorrindo do começo ao fim, não. Todas as experiências são interessantes. Esses 2 exemplos talvez expliquem um pouco o que chamo de uma vida interessante. Uma vida que você se autoriza a viver intensamente. Autoriza-se a viver com toda a intensidade que todos os momentos da nossa vida merecem. Eu diria que forte, né? Encarar aqui o morrer com outro olhar, né? Com a outra perspectiva. Pensar na morte como uma experiência única no sentido de que ela só vai acontecer uma vez e só dá para saber o que é experimentando, né? Vivendo esse momento. Enfim, a gente fica por aqui hoje. Muito provavelmente, né? Vai ficar ao vivo, vai continuar aqui. Esse vídeo vai continuar disponível aqui no Instagram. Talvez eu leve ele para outras plataformas também. Enfim, vou pensar a respeito ainda. Quarta-feira, 12:30,
a gente tem mais um encontro aqui para dar continuidade com a leitura desse livro e pensar, né, sobre as reflexões que Caligares trouxe aqui nesse primeiro capítulo. Até lá. Obrigado por quem assistiu até aqui, seja agora ao vivo, seja depois. Um abraço, a gente se encontra em breve.